Por acaso você já ouviu falar nos termos de absorção e exaustão do mercado? Pois é, essas são duas das principais movimentações do preço, analisadas através do tape reading. E neste vídeo, você irá aprender tudo sobre esses importantes conceitos de análise de fluxo e como utilizar as principais ferramentas para identificar esses movimentos. E ainda, você vai aprender na prática como realizar operações seguindo esses movimentos. Mas antes, já deixa o like aqui no vídeo, se inscreve no nosso canal e ativa as notificações para continuar recebendo os nossos conteúdos. E vamos para a aula. Primeiramente, vamos recapitular o que é tape reading, análise de fluxo. O tape reading é o método de leitura do fluxo de ordens do mercado e é utilizado para acompanhar as movimentações dos grandes players do mercado, que são os agentes que mais impactam na movimentação do preço de um ativo. Mas caso você seja um iniciante no assunto, eu vou deixar aqui no card um atalho para você acompanhar o nosso treinamento gratuito e completo sobre tape reading. E agora eu vou te explicar o que é uma absorção. Um movimento de absorção acontece quando grandes quantidades de lotes de um ativo são negociadas a mercado em algum nível de preço, ou seja, agressões fortes e sucessivas de compra ou venda a mercado. E essa sequência de fortes agressões deveria movimentar o preço na direção da agressão, não é mesmo? No entanto, em um movimento de absorção, não é isso que acontece. E muito pelo contrário, o movimento que ocorre é o oposto, pois essas agressões são absorvidas por players passivos no book de ofertas ou com lotes escondidos, que podem estar protegendo aquela faixa de preço. E isso faz com que o preço do ativo não se altere, ou até mesmo se mova no sentido contrário da agressão feita a mercado por conta dessa grande barreira de defesa das ofertas. Ou seja, é formado um possível suporte ou resistência do preço apenas com as ofertas. Em um exemplo prático, imagine que você deseja comprar 200 lotes de mini dólar e está agredindo essas ordens a mercado, em 4 operações de 50 mini contratos cada. O esperado é que o ativo passe a ter uma movimentação de preços para cima, correto? Mas na outra ponta da negociação, quem está vendendo esses 200 lotes de mini dólar para você tem ainda mais 600 lotes do ativo para vender, e está realizando a sua posição apregoando ordens limite no book de ofertas. Nesse caso, é formada uma barreira de defesa naquela faixa de preço. Quando você terminar de comprar a mercado, o preço irá se manter no mesmo nível por conta dessa defesa com as ofertas de venda, podendo até mesmo empurrar o preço para baixo, por mais que você tenha comprado uma quantidade significativa de contratos de mini dólar. Ou seja, a sua agressão compradora com o objetivo de fazer o preço subir foi absorvida por uma grande quantidade de ofertas vendedoras. E o mesmo exemplo pode ser utilizado para operações na venda. Entendido até aqui? Então agora, vamos na tela do Profit que eu vou te mostrar isso na prática. Neste exemplo, estamos utilizando o ativo do Doll Pro, que agrupa os contratos de dólar cheio com o mini dólar. Aqui, vamos prestar bastante atenção no nosso Times and Trades e nos livros de ofertas e preços, para analisar a renovação das ofertas de lotes. Podemos perceber inicialmente a predominância das agressões vendedoras em vermelho no nosso Times and Trades. E reparem que com o passar do tempo, as agressões de venda passam a ser mais frequentes e com lotes maiores. Outro ponto a ser observado é que nós estamos próximos da região da mínima do dia, em uma extremidade do preço do ativo. E também que nós podemos visualizar no livro de preços um nível de preço com grandes quantidades de lotes, formando uma possível região de defesa. Reparem também que pelo nosso Volume at Price, nós podemos verificar uma região de acúmulo de agressões realizadas nesse nível de preço, com uma predominância nas agressões vendedoras. No entanto, a chave para operar esse tipo de movimento é não ter pressa, pois precisamos esperar para ver até onde vai a briga entre compradores e vendedores. Ou seja, nós precisamos esperar para ver até quando vai a vontade dos players vendedores de continuar realizando as agressões de venda. Agora, vamos prestar atenção nas escoras com grandes lotes de ofertas de compra nessa região. Isso pode ser um sinal de uma região de defesa que pode servir como um possível suporte. Percebam aqui essa grande quantidade de ofertas de compra apregoada pelo player da Santander. Isso chama a nossa atenção para uma possível absorção. Nesse momento, percebam a renovação de ofertas na compra, junto com agressões compradoras que fazem o preço se deslocar um pouco. Vamos então realizar uma operação de compra a mercado. E vamos deixar o nosso stop loss abaixo da mínima. E também aproveitar a barreira de defesa atrás desses níveis de preço com grandes quantidades de lotes.
Podemos perceber também a ausência das agressões vendedoras, que caracterizam uma exaustão de venda, em conjunto com a retomada das agressões compradoras na região. As ofertas de compra continuam sendo renovadas no lado da compra. E muito importante, percebam que o player da Santander recolocou aquela grande oferta em um nível de preço ainda maior. Vamos aproveitar e reposicionar o nosso stop loss, até aqui. Reparem que apesar das novas agressões vendedoras, o preço continua sendo renovado para cima, mesmo que com agressões compradoras pequenas. E utilizando o movimento de absorção a nosso favor, nós conseguimos realizar uma operação de compra bem sucedida. Então, esse é o movimento de absorção com escoras de defesas bem claras. Bom, agora vamos falar sobre o movimento de exaustão do preço. Como o próprio nome já diz, a exaustão é um movimento de esgotamento. Isso significa uma perda de força das agressões que inicialmente eram sucessivas e com grandes lotes, seja no lado da compra ou da venda. No entanto, o movimento de exaustão pode acompanhar o movimento de absorção sem problema algum. Ou seja, após uma absorção das agressões, podemos verificar a perda da força agressora pela falta de interesse dos players em continuar naquele movimento, resultando em uma exaustão. E isso pode nos sinalizar uma possível resistência ou suporte, pois isso significa que os players perceberam a defesa na região e desistiram de continuar agredindo o mercado com força. Mas agora, vamos para a tela, que eu vou te mostrar como identificar a exaustão pelo Profit. Agora vamos verificar o movimento de exaustão, mas lembrem-se que o movimento de exaustão pode acontecer em conjunto com o movimento de absorção. Percebam que o preço continua sendo renovado para cima, precisamos ter paciência, porque precisamos reduzir ao máximo a probabilidade de realizar uma operação mal feita. Novamente, percebam a renovação do preço para cima e a retomada das agressões compradoras na região. Outro ponto importante é que apesar das fortes agressões compradoras no início do movimento, nós podemos verificar algumas agressões também fortes na venda. Reparem pelo Volume at Price que nós podemos verificar uma região de acúmulo de agressões realizadas nesse nível de preço, com uma predominância nas agressões compradoras. E aqui podemos verificar a existência de grandes ofertas de lotes na venda, formando uma possível barreira de defesa. Talvez seja a formação de uma resistência na região. Vamos continuar acompanhando. E agora, começamos a perceber a pausa nas agressões compradoras fortes e frequentes da região, que caracterizam uma exaustão de compra, em conjunto com a retomada das agressões vendedoras na região. Então, vamos aproveitar esta possível exaustão em conjunto com as escoras de defesa vendedoras e a retomada das agressões vendedoras para realizar a nossa operação. Reparem a pausa na sequência das fortes agressões compradoras. O ponto importante para ser analisado em um movimento de exaustão é justamente a perda do interesse dos players. Reparem na força e frequência das agressões de venda nesse momento. Isso ajuda muito na nossa análise. Enquanto isso, vamos reposicionando o nosso stop para garantir os ganhos da operação, mas precisamos continuar atentos no fluxo e analisar a continuidade da exaustão. Ainda mais agressões vendedoras e o preço continua sendo renovado para baixo. Então, dessa forma, aproveitamos o movimento de exaustão do preço para realizar uma operação bem sucedida na venda. Compreender os movimentos de agressão e exaustão no fluxo é fundamental para aplicar o tape reading com precisão e eficácia, principalmente porque são movimentos que fazem parte da dinâmica da oferta e da demanda e se repetem constantemente no mercado. Mas e aí, me conta? Você consegue identificar com precisão os movimentos de absorção e exaustão através da análise de fluxo? Então comenta aqui embaixo pra gente. E também não se esquece de deixar o seu like e de se inscrever no nosso canal. Segue o fluxo e bons trades!